Hoje aqui no podcast Natação, Treinamento Esportivo em Algo a Mais, eu vou te contar um pouquinho da minha experiência que eu tive como treinador de natação entre os anos 2001 e 2011. Acompanha aí. Então, pessoal, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu adoro esse tema relacionado à formação de atletas na área de natação. Não só porque eu vivenciei isso com atletas aqui de onde eu moro, que é Itaperuna, que é no interior do estado do Rio de Janeiro, mas porque eu dedico grande parte da minha leitura a esse assunto, que é treinamento, que é periodização esportiva, que é formação de jovens atletas, e eu espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com vocês. Na UFRJ, na graduação, eu trabalho com disciplinas relacionadas ao ensino da natação, e na pós-graduação eu tenho uma disciplina também relacionada à pesquisa em esportes aquáticos e uma disciplina relacionada à escrita, à apresentação e à leitura científica, que é outro assunto que eu também me dedico bastante. No ano passado nós lançamos um livro, que é esse livro que vocês estão vendo a capa aí, Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino, que foi escrito pelos professores do meu departamento, professores que trabalham com natação, pelo tamanho da nossa universidade, pelo tamanho da escola, a quantidade de alunos que a gente tem. Nós temos lá uns 6 ou 8 professores que trabalham só com natação, polo aquático e hidroginástica. Então a gente, dentro desse universo, fica fácil a gente dividir os capítulos e cada um escrever alguma coisa dentro da sua especialidade. E eu me dedico bastante aí também a escrever coisas para o meu site, que é o meu nome, guilhermetucher.com.br, para o meu canal do YouTube. Eu tenho também um podcast, então se vocês quiserem estudar, tem bastante coisa para que vocês tenham acesso a essas informações. O nosso bate-papo hoje aqui vai ser por meio de uma história. Então, eu vou contar uma história para vocês que eu vivenciei. Possivelmente, eu vou esquecer de algumas partes dessa história. Seria bacana se algum dia a gente pudesse ter os atletas participando desse bate-papo. Todas as imagens que eu vou apresentar para vocês, talvez com exceção de uma que é uma foto do meu filho, são fotografias que realmente de situações que aconteceram. Então, são os atletas que eu estou falando. Aí do lado esquerdo, por exemplo, é o Israel e do lado direito é a Júlia. Então eu vou falar dessa nossa trajetória como um todo e depois vou tentar me deter mais a um dos atletas, que foi o Hugo, que foi o atleta que teve mais destaque dentro desse grupo, e eu vou tentar talvez mostrar por que isso aconteceu com ele, tá bom? A minha trajetória, o meu contato com o professor com a natação começou em 2001. Eu fui convidado por um clube aqui na cidade para poder fazer estágio. Aí vocês imaginam que estágio nunca é o estágio propriamente dito, né? Você trabalhar como professor. Foi uma época de grande aprendizagem para mim. Os professores que eram os responsáveis por esse clube, né? Pela natação desse clube, eles não eram formados. Naquela época, né? Tinham provisionado, então eles estavam dentro dessa situação. Mas de uma maneira muito interessante, eram pessoas que trabalhavam o ensino da natação de maneira que eu considero bem adequada. Era aquele modelo mais tradicional de ensino da natação, mas era um ensino da natação que funcionava. Eles não tinham, a aula de natação lá não tinha finalidade competitiva, de formar atleta, nada disso. Era um clube que simplesmente ensinava natação, e como era um clube muito tradicional, quando eu comecei a trabalhar lá em 2001, já estava na responsabilidade de uma moça, né? O pai dela começou isso, depois passou para ela, e ela está lá até hoje. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, era um clube talvez um dos mais simples da cidade, tinham e existem clubes melhores do que esse clube, mas é o clube que até hoje tem maior quantidade de alunos do que os outros. Simplesmente porque faz o feijão com arroz, faz o básico, e é um básico que funciona. E muitos dos alunos que fazem natação aí porque os pais fizeram, porque os avós fizeram. Então percebam como às vezes algumas áreas que extrapolam a atuação do próprio professor ou do próprio treinador são importantes para que a gente tenha mais alunos na nossa aula de natação. Depois, em 2003, eu ainda estava na graduação, foi meu último ano da graduação. Eu fui convidado por algumas pessoas da prefeitura para poder formar uma equipe de natação e participar dos Jogos Abertos do Interior, que aconteceram no Júlio Delamare, que é a piscina que tem ali no Maracanã. Então a gente treinou uma equipe de agosto, mais ou menos, até novembro, para poder participar de uma competição, que é uma competição absoluta, e 99% das cidades, né, o nome do evento é Jogos Abertos do Interior. Então a gente tem as cidades do interior que levam os seus atletas para poder ter uma competição.
Só que 99% das cidades não tinham atletas da própria cidade. Eles contratavam os atletas do Flamengo, do Vasco, alguns atletas de fora, para competir pelas cidades. E foi assim, é uma situação meio esquisita, porque a gente tinha atletas de 14, 15, 13 anos que estavam começando, na verdade eram nadadores, eles estavam começando, que competiam contra campeões estaduais, brasileiros da idade adulta. Mas é uma característica da competição. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Para que a gente perceba que o processo de formação de um atleta ele é muito complexo e a gestão do esporte, né, a maneira como o esporte é organizada, é uma das preocupações que a gente tem que ter, porque não adianta nada a gente ministrar o melhor treinamento possível, um treinamento mais científico e a gestão do esporte não ser feita de maneira adequada. E de uma maneira geral, esse é um problema que a gente tem no Brasil. A nossa gestão do esporte ainda é deficiente e isso se reflete na maneira como o nosso esporte se desenvolve. Em função dessa experiência, então, em 2013, a gente criou a Escola de Natação GT Swim, e esse nome para mim é importante, é uma escola porque tinha a intenção realmente de formar as pessoas, não só para o esporte, mas para fora do esporte. E dentro da Escola de Natação GT Swim tinha a equipe GT Swim, que era a equipe competitiva. E aí tem essas duas logos para você, que foram logos criados pelos próprios alunos, pelos próprios atletas. Então era uma situação tão interessante que eles queriam ver o crescimento da equipe e na maior parte das vezes eles davam o pontapé inicial para a gente realizar as ações. Em 2003, quando a gente teve que selecionar esses atletas, eu fui em diversas escolas da cidade, divulguei que ia ter esse processo seletivo, as pessoas foram um final de semana lá para o poliesportivo, que é a piscina do município, que é essa piscina que vocês veem do lado direito, é uma piscina bacana, de 25 metros. Na época ela não era ainda tão boa, hoje em dia ela é melhor, mas a gente fez um processo seletivo. E o bacana foi perceber que a exigência, o pré-requisito era que as pessoas soubessem nadar e alguns deles não sabiam sequer nadar. Então, para poder mostrar para vocês o seguinte, tem gente querendo aprender natação, tem gente querendo participar de ações competitivas, mas as pessoas precisam encontrar um lugar que ofereça esse tipo de atividade. Em 2013 a gente não conseguiu ganhar nada nos Jogos Abertos, né, que é o JAI, esperado que isso acontecesse, foi uma experiência muito bacana, mas isso motivou a gente para que em 2004 a gente continuasse treinando. A equipe foi melhorando, já em 2004 a gente continuou no poliesportivo aqui em Itaperuna, só que o problema era que as pessoas, o problema para mim, né, não para os atletas treinavam, a gente treinava de segunda a sexta, de segunda a sábado, só que eu não recebia nada por isso. E eu já estava formado e eu preciso ter uma fonte de renda, que isso é um outro problema. A valorização e o tipo de retorno que o treinador precisa ter para que ele continue sendo um treinador. Então, em 2005, a gente arrendou um clube, que é o Itaperuna Tênis Clube, junto com os professores que eu comecei lá em 2001. É um clube bem antigo, hoje em dia ele está desativado, na época ele também estava desativado, mas é um clube no centro da cidade. Então, no centro da cidade não tem nenhuma piscina, só nos bairros, e a nossa intenção era justamente essa. Poxa, a gente vai oferecer uma atividade de aprendizagem de treinamento da natação num clube no centro da cidade, não tem nada parecido aqui perto. Pô, e a gente vai bombar, né? A gente vai encher de aluno. Até certo ponto isso aconteceu, as pessoas procuravam muito o que a gente fazia lá, pelo tempo que a Valéria já trabalhava com natação, que era a professora que eu comecei a trabalhar com ela em 2001, pela qualidade do trabalho que a gente foi desenvolvendo. Mas, por outro lado, a gente tinha um conjunto de problemas. Era um clube antigo, aí tinha problema na hora de limpar a piscina. Às vezes a piscina não estava tão boa para o atendimento, os banheiros não eram tão limpos ou da maneira que a gente gostaria que eles fossem, mas era a realidade que a gente tinha. Às vezes a gente estava nadando e faltava luz e o pessoal nadava no escuro. Então, assim, por outro lado foi bacana porque a gente foi superando um conjunto de dificuldades que eu acho que foi importante para aquele grupo. A partir de 2004, então, até 2007, a gente, com a intenção de participar de competições, a gente se federou à FABERJ, que é como se fosse um braço da federação no interior. Na verdade, é um braço independente, não é vinculado diretamente à FARJ, que é a Federação Aquática do Rio de Janeiro, e a gente participava das competições do interior do estado. Então, na região dos Lagos, Niterói, então a gente não participava diretamente das competições do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro.
E de 2004 então a 2007 a gente tinha alguns eventos de competição onde a gente competia pela própria equipe GT Swim e tinha alguns eventos onde a Faberge se reunia e a Faberge passava a ser uma equipe. Então aí nessa foto do lado esquerdo, né, que está indicado de 2004 a 2007, tem professor, treinador, né, de Saquarema, de Rio das Ostras, de Macaé, de Campos, e temos eu e o Braga do lado direito, que é um professor que trabalhou aí comigo bastante tempo. Inclusive ele tem uma participação em tudo que eu vou falar aqui para vocês. E embaixo a gente tem um momento de uma competição que a gente realizou, que a gente participou no Vasco da Gama, e o presidente da federação na época, o Marcos Firmino, me chamou, queria conversar comigo, porque ele queria saber quem era essa tal de GT Swing, o que a gente estava fazendo, porque as pessoas elogiavam muito o trabalho que a gente estava realizando em Itaperuna. E a gente conversou, isso foi bacana, porque é uma forma de reconhecimento ao que a gente estava fazendo, uma forma de reconhecimento para os atletas. Eu acho que isso é muito importante se a gente está falando de formação de atletas, que eles sejam reconhecidos pelo que eles fazem, e depois eu vou começar a minha fala nesse sentido. Em 2007 a gente passou a treinar em outro clube, num clube melhor, num clube com piscina aquecida, com sala de musculação, que é o SESI Clube de Itaperuna, e a gente ficou lá até 2011, que é quando a gente encerrou as atividades da GT Swing, e eu vou explicar para vocês por quê. Só que o que aconteceu, pessoal? Eu não conseguia, por ser só uma pessoa, eu não conseguia fazer o processo de reciclagem da equipe. Então a gente tinha os atletas que começaram comigo lá em 2003, 2004, eles estavam ficando mais velhos e eles precisavam seguir a vida deles. Por melhor que fosse o desempenho de alguns deles, eles tinham que ganhar dinheiro e talvez eles não conseguissem vislumbrar essa possibilidade na natação. E esse é um outro problema que a gente tem no esporte, é outra coisa que a gente deveria se preocupar. Mas um desses atletas, que é o Hugo, que está sendo exibido nessa figura aí de cima em 2007, ele era mais novo do que o restante do grupo e ele acompanhou todo o processo que eu vou apresentar para vocês desde uma idade mais tenra. Então ele acompanhou parte do processo desde os 8, 9 anos dele. Então tudo aquilo que eu estava fazendo com os nadadores de 13, de 14, de 15 anos, o Hugo pôde aproveitar com os 9, 10 anos dele. E isso surtiu um efeito positivo em vários sentidos. Então, em 2007, numa competição em Quissamã, teve uma prova de 400 livre e o Hugo ele fez 5,5 no 400 livre, que não é um tempo excepcional, mas para a idade dele e para quem trabalha com natação vai reconhecer que é um tempo interessante. Ele fez 5,5 nos 400 livre e o Eduardo Thompson, que é esse que está com camisa verde na figura, na imagem do lado esquerdo, que já está até falecido, ele falou assim comigo: Guilherme, esse tempo do Hugo é excepcional, cara. Não dá para vocês ficarem mais aqui disputando competição no interior, não. Vocês têm que participar de competição no Rio. Em 2008, então, a gente participou, a gente começou a representar a Faberge nas competições da capital, na cidade do Rio de Janeiro, né, pela Farge. Então, 2008 foi bacana que a gente vinha no programa de provas assim, né? Tinha o nome do Hugo, o Hugo foi o único que continuou, e tinha o nome do Hugo assim, do lado dele tinha o nome da equipe, né? Faberge, GT Swing e Itaperuna. E eu lembro de estar sentado às vezes assim na arquibancada das competições e as pessoas falavam assim: pô, o que é isso? GT Swing, Faberge, Itaperuna, onde é que é essa cidade? Porque eles só viam lá Flamengo, Vasco, Botafogo, Olaria, até nos times que eles estavam acostumados a ver nas competições. Pelo bom desempenho que o Hugo teve em 2008, em 2009 o Hugo passou a competir diretamente pelo Botafogo, né? Então ele saiu da GT Swing da Faberge, passou a representar o Botafogo. E ele nadou pelo Botafogo de 2009 a 2011. E aí nessa imagem de cima vocês veem o Hugo com o Gustavo Otsuka, que era o treinador-chefe da equipe do Botafogo na época. E hoje em dia ele está mais associado à confederação, ele trabalha diretamente na confederação. Então, resumidamente, essa é um pouco da história. Só que, para que isso faça sentido, eu vou tentar detalhar mais alguns desses momentos. Então, por que eu acredito que esse nosso bate-papo ele é interessante? Porque eu vou tentar juntar um pouquinho da teoria que eu tinha na época e que eu tenho hoje com a prática que eu tive ao longo desse tempo. E eu já adianto aqui para vocês um ponto que eu considero que é muito importante. Apesar de eu ter feito natação, ter participado de competições e etc., tanto quanto eu moro em Itaperuna atualmente, mas até meus 12 anos eu morei no Rio, e eu participava de competições pela minha escola. Então, apesar dessa grande experiência aí, vamos dizer assim, com a natação, até a natação competitiva, eu não me lembro de ter um treinador ou
que me explicasse como era o treino, que me detalhasse o que eu estava fazendo ou não. Então, em função dessa minha deficiência, eu tive que pautar muito da minha prática, ou quase toda a minha prática, na teoria. Então eu tive que me debruçar, além de gostar de estudar, eu tive que me debruçar nas leituras que eu podia fazer na época, que eram principalmente em livros, para poder tentar resolver os meus problemas da prática. E isso para mim foi positivo, porque o que eu vejo muitas vezes em alguns colegas que são treinadores? Eles pautam a prática deles somente pela experiência que eles tiveram anteriormente enquanto atletas. Então eles pegam aquela experiência deles de 10, 15 anos de atleta e querem colocar na prática. Só que os tempos são outros, só que pode ser que muita coisa não funcione da maneira que funcionava, e essa discussão vocês já entendem. Então talvez a minha prática tenha sido um pouco diferente daquela que eu considero que a maioria das vezes acontece com outros treinadores, justamente por causa dessa minha intenção de melhorar a prática em função da teoria. Eu me lembro que em 2004 eu estava participando de competições e tinha um treinador de uma cidade de Campos, um treinador de Campos, com uma cidade aqui próxima de Itaperuna. E Campos, na época, tinha muita verba do governo do estado para poder desenvolver a natação, então eles tinham uma equipe muito grande, muito forte, e às vezes até mais forte do que as equipes lá de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. E eu conversava com um dos treinadores sobre, quero saber como é que o cara organiza o treino dele, né? Eu perguntei para ele e ele falou assim, meu treino é fácil. Quando chega no domingo, eu penso o que o atleta vai fazer durante a semana, eu escrevo na minha agenda aqui e vou prescrevendo o treino. Eu falei, não é possível que eu estudei 4 anos para poder prescrever treino assim. Não é isso que eu leio, não é isso que eu acredito, e isso me fez estudar ainda mais. E esse, apesar de ter feito mestrado e doutorado, sem sombra de dúvidas, foi a época que eu mais aprendi na minha vida. Porque as dificuldades diárias faziam com que eu tivesse que ler para poder procurar aquelas respostas de organização de treino, de prescrição de série. Nada disso eu tinha quem perguntar e eu só podia conversar com os livros. Então, minha apresentação eu vou dividir em 4 partes, pessoal. A primeira parte, o primeiro tópico, é muito mais do que natação. Vocês vão entender o porquê desse nome. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o processo de treinamento. Depois eu vou falar sobre a importância das competições, como é que eu encarava as competições, como é que eu passava isso para os atletas. E depois o que eu vou destacar que são os diferenciais. O diferencial não só do processo, mas um atleta que é diferenciado. E eu acho que quando estou falando aqui de um atleta, eu estou falando também de uma pessoa. O Hugo é essa pessoa de touca branca aí que está na foto do lado direito. Eu estou conversando com ele e com o Pedro. E vocês vão perceber, eu estou mostrando quem é o Hugo. Eu falei para ele que ia fazer essa apresentação aqui, para que vocês vejam a evolução dele até em termos de fotografia, tá bom? Vamos lá, esse primeiro tópico aí é muito mais do que natação. A minha intenção aqui é que vocês entendam o seguinte: se o desempenho esportivo, se o momento competitivo ele já depende de diferentes fatores, imaginem o processo de formação de um atleta. Se às vezes o 50 livre, que dura um pouquinho ali próximo de 20 segundos, se aquele desempenho de 20 segundos depende de diferentes fatores, imagine o processo de formação de 10 a 15 anos de um atleta. E eu trago alguns deles aqui para vocês. Esses critérios ou esses fatores que influenciam o desempenho, eu tirei, sinceramente, da minha cabeça. Possivelmente alguns deles eu li em algum lugar, mas eu, quando decidi fazer esse slide, eu não pensei assim, vou pegar um livro para poder escrever os fatores que influenciam no sucesso esportivo. Não. Eu fechei os olhos e comecei a escrever aquilo que eu acreditava. Alguns desses fatores a gente consegue controlar com mais facilidade, outros a gente não consegue controlar e outros a gente nem conhece. Então, possivelmente, existem diferentes outros fatores que não estão indicados nesse slide. Mas por que eu quero começar com esse slide? Para que a gente entenda que o treinamento ele vai além daquilo que a gente tem que prescrever na piscina ou na sala de musculação. Então, por exemplo, ali, capacidade de relacionamento. Muitas vezes um atleta abandona o esporte porque ele não se relaciona bem com o treinador, com os próprios colegas. Então, esse é um fator que pode levar à excelência ou à formação de um atleta de excelência. Não adianta o cara ser alto, ter todas as condições para poder ser um atleta se ele não tem disponibilidade para o treinamento. O cara tem que treinar. O treinamento ele vai gerar um conjunto de adaptações que são específicas que vão levar à melhora do desempenho. As condições gerais, as condições inatas, elas podem ser importantes no início do processo para um bom desempenho. Mas o atleta que vai ter a excelência de desempenho é aquele atleta que adquire as condições específicas e não as condições gerais.
A gente precisa do desenvolvimento das capacidades motoras, ajuste da composição corporal, criar diferentes oportunidades para que o atleta tenha experiência. Ele precisa ser paciente, persistente, precisa ter um conjunto de capacidades emocionais que muitas vezes, mais uma vez, extrapolam o simples treinar. Eu me lembro que uma vez, quando eu competia pelo Botafogo, eu fui convidado pelo Gustavo para poder proferir uma palestra para os treinadores na pré-temporada deles lá. E eu estava falando sobre formação de atletas, isso para os próprios atletas. E eu perguntei para eles o que eles consideravam que seria interessante ou importante para que eles fossem atletas olímpicos. Pessoal, isso ali tinha molequinho de 8, 9 anos até a galera do adulto, né, de 20 e tantos anos. E eles foram falando lá o que eles consideravam que seria importante para que eles se tornassem atletas olímpicos. Nenhum deles falou assim, eu tenho que treinar mais, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser mais veloz. Não. Todas as variáveis que eles indicaram como importantes eram variáveis no sentido emocional, ou de comportamento, ou de atitude. É lógico que treinar é importante, e quem sou eu para dizer que isso não é importante. Mas percebam que treinar todo mundo treina. Então, o que vai diferenciar às vezes um atleta do outro, que é aquilo que eu coloquei no último tópico, que é o diferencial, não é exatamente o treinamento, mas a maneira como ele encara o treinamento, a maneira como ele vê o esporte, tudo isso a gente deveria tentar se preocupar. Outros pontos aí, apoio familiar, condição financeira, retorno financeiro esperado com o esporte. Se o nadador, ele depende do esporte para poder sobreviver e o esporte não dá esse retorno financeiro para ele, ele vai abandonar o esporte. Por outro lado, se ele não tem essa necessidade de retorno financeiro, ou pelo menos um retorno financeiro imediato, ele vai ter mais tempo para poder se dedicar ao esporte. Como eu disse para vocês, também é importante a parte relacionada à gestão do esporte, ao apoio do sistema escolar, porque muitas vezes o atleta em formação ele precisa ajustar treino, escola, curso de inglês, curso de não sei o que, para poder lidar com isso tudo da melhor maneira possível. A escola tem que entender que ele realmente é um atleta, ele não é um cara que faz aula de natação. Isso no início foi um pouco difícil para a gente, porque às vezes tinha uma prova lá, um simulado, alguma coisa assim. Eles chegavam para mim, Tuxi, eu não vou poder vir no treino hoje porque tem um simulado. Aí eu começava a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para que a escola entenda que esse pessoal não está fazendo aula de natação, que eles treinam. Eles treinam 7 vezes na semana, 6 vezes na semana. O Hugo depois treinou 7. Então eles precisam entender, e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. A gente precisa de um patrocínio, porque o esporte de competição, independentemente do nível, ele é caro. Se a gente imaginar, vamos supor aí hoje em dia, mais ou menos, que uma criança para poder fazer natação paga R$150 por mês. A gente vai somar aos R$150 da mensalidade, viagem, material esportivo, uniforme, dependendo da idade, algum tipo de suplemento, viagem para competição, taxa de nado, federação, tudo isso torna uma fortuna. Então a gente precisa de alguma maneira obter recursos para o clube, para a equipe, para que esse valor seja um pouquinho menor para cada um deles. Relevância social do esporte, esse é outro ponto muito importante, eu vou falar bastante disso a partir de agora, tá bom? O que eu percebi, pessoal, no início? Caramba, como é que eu vou deixar esse pessoal treinando se existem diversas outras coisas que são mais importantes para eles fazerem do que fazer natação? Eu preciso tentar criar um ambiente social, eu preciso tentar criar uma condição para que eles sejam valorizados por serem atletas de natação. Porque o que acontecia às vezes? O cara lá, o Israel, ia numa competição, ganhava 3 medalhas de ouro, chegava na escola e ia conversar com os colegas dele, o cara nem sabia o que era natação. Ah, porque eu ganhei lá na prova de 100 costas, o cara, costas, 100 metros, o cara nem sabia o que era. Então eu pensei assim, eu tenho que criar alguma maneira das pessoas entenderem que a natação na cidade, né? Isso que é bom às vezes morar numa cidade do interior. Eles entenderem que a natação é importante para que o atleta queira fazer natação. E vou dar um exemplo aqui do meu filho. O meu filho eu sempre incentivei a fazer natação, mas eu acho que ele tem que aprender todos os esportes. E eu incentivava também a querer aprender futebol. E ele nunca se preocupou em querer jogar futebol. Na verdade, ele não queria. Felipe, vamos lá para a gente brincar de futebol. Ele, não quero, só quero ficar na piscina. Só que quando ele começou a ir para a escola, né, ele começou a ficar um pouquinho mais velho, na escola só se falava de futebol.
Então, quando ele ia falar para os colegas, eu fui participar de um festival de natação, o cara, legal, mas o Flamengo ganhou de não sei quem. Então, ele ficava completamente deslocado. E depois teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, isso mudou completamente a maneira que ele via o futebol. E ele falou, papai, não quero mais fazer natação, quero fazer futebol. Então, o ambiente social fez com que ele mudasse o valor que ele dava à natação e ao futebol. Como eu não queria perder esses atletas, eu pensei, mais uma vez, eu tenho que criar um ambiente que faça com que eles se sintam importantes por fazerem futebol. E eu dei sorte na época, porque tinham aí diferentes jornais na cidade, então jornais locais, que queriam cobrir o que a gente fazia, porque eles precisavam de matéria também. Isso fez com que as pessoas reconhecessem alguns deles na rua, o colega comprasse ou ganhasse um jornal num mercado que ele fosse, falasse assim, poxa, eu te vi no jornal, que legal. Então isso era uma forma de reconhecimento social. Então esse jornal aí do lado esquerdo é uma reportagem que a gente fez para o Jornal Um Dia, que é um jornal do estado, não é um jornal só da cidade. E temos diferentes outras aí participações nossas em evento. Aí do lado esquerdo é o Thales e o Israel, quando a gente participou dos Jogos Escolares, que eu vou falar melhor deles para vocês. A ideia principalmente era fazer a escola entender que eles eram atletas, para criar até certo ponto aquela facilidade deles treinarem, deles estudarem. Do lado direito a gente tem uma foto que a gente tirou com um dos nossos patrocinadores e a gente conseguiu transferir isso para uma ação de jornal, que é o que a gente chama de mídia espontânea, desculpa. Percebam, pessoal, que eu era o treinador de natação, mas eu tinha que ser o gestor, tinha que entender de marketing, tinha que entender de relações públicas, tinha que entender de tudo. Então, por isso que eu disse que essa época foi muito importante para mim. Então, a gente tem aqui diferentes participações nossas no jornal. Então, ia lá o repórter no clube, entrevistava os atletas, conversava com eles. Isso era muito interessante. Eu não me envolvia, eu queria que eles realmente fossem os destaques. É lógico que muitas vezes as perguntas eram sempre as mesmas, né? Com quantos anos você começou a treinar? Por que você começou a treinar? As perguntas não eram assim tão desenvolvidas, mas para as pessoas também que não entendem muito de natação, talvez isso fosse o suficiente para que elas, poxa, que bacana o que esse pessoal está fazendo. Então tem aqui diferentes jornais da cidade, onde a gente participou aí de diferentes matérias, falando sobre o que a gente estava fazendo, falando sobre competições que a gente participou. Aí do lado direito a gente tem a divulgação de um evento que a gente fez no SESI Itaperuna, onde a gente convidou clubes da cidade, de outras cidades para poder participar. Cobertura aí de eventos que a gente participou. A gente chegou a dar também entrevista para a Rádio Itaperuna, que é uma rádio AM da cidade. Aí no caso está o Hugo do lado esquerdo. E depois a gente também deu entrevista para uma TV que tinha aqui na cidade, a TV Itaperuna. O Hugo também mais uma vez participando. A gente também já deu entrevista para 103 FM, que é uma rádio FM. Então isso tudo fazia com que eles fossem até certo ponto reconhecidos pelo que eles faziam. Mostrava para os pais também que aquilo era bacana, que era uma experiência para os filhos deles que poderia ser levada para a vida toda. Diversas ações do próprio município a gente dava um jeito de participar. Então essa fotografia do lado esquerdo é em 2003, se eu não me engano, 2003 ou 2004. Cidade do interior, quando tem a cidade faz aniversário, tem desfile, essas coisas, né? E a gente participou do desfile. Mais uma vez, a intenção era divulgar o que a gente fazia. Do lado direito, a minha intenção é mostrar aquela faixa que está lá no fundo. A gente fez um site também, que era o nataçãodeitaperuna.com.br. Toda competição que a gente ia, eu colocava a faixa. Por que isso era importante? Para que as pessoas soubessem que a gente existia. Era a única mídia de divulgação das fotografias, dos eventos. Então eu tirava muita fotografia. Toda vez que eu tirava foto, eu falava assim de brincadeira, né? É pro site. Isso acabou virando um bordão. Toda vez que tinha alguma coisa, o pessoal que às vezes eu nem sabia quem era, ficava brincando, é pro site. Eu colocava essas fotos todas depois no site, falava alguma coisa da competição. Então isso tudo era uma maneira de divulgar o que a gente faz e destacar a importância dos atletas. Então lá, todo evento que a gente tinha essa faixa. Depois a gente fez o banner menor, com mais uma vez a participação dos patrocinadores, que isso era importante pra gente. A gente participou dos Jogos Escolares, aí na época tinha o GEP, que era os Jogos das Escolas Públicas, e o GEPAR, que era os Jogos das Escolas Particulares. Esse aí foi o Israel, né? Na época ele ganhou essas 3 medalhas de ouro, e foi, em função disso, foi um atleta que pontuou sozinho, como se fosse toda a escola,
e ele ganhou esse troféu aí, que é esse quadro, que depois ele deixou na escola. Então o Israel na época estava numa escola municipal, então isso foi bem bacana, foi bem recebido na escola, a diretora passou a amar o Israel. Então as pessoas gostam do esporte, eles reconhecem a importância do esporte, só que muitas vezes eles não sabem exatamente o que é o esporte. Então a gente precisa mostrar isso para elas. O Hugo também ganhou medalha. As competições das escolas particulares eram muito mais difíceis, porque os jogos das escolas particulares a gente tinha os atletas dos clubes tradicionais do Rio. E do lado direito o Thales, que ele estudava numa escola estadual e ganhou medalha também, ganhou troféu de atleta premiado, então deixou isso lá na escola dele, no 10 de maio, se você for lá, tem a placa dele lá até hoje. O que era bacana disso tudo também, que mesmo os atletas que não ganhavam medalha, eles passavam a ser reconhecidos na escola. O exemplo aí é da Júlia, que é essa menina do lado esquerdo, que eles fizeram um maiô, a escola fez um maiô e colocou a logo da escola, certo? Então mostrava que a escola reconhecia a importância daquilo, divulgava aquilo na escola, isso era bem interessante. Além disso, internamente, eu criei lá um jornalzinho para que as pessoas soubessem do próprio clube o que estava acontecendo. Então, muitas vezes tinha lá uma mãe que só levava o filho para a escola de natação, a babá, alguma coisa assim, e ela nem sabia da equipe competitiva. E a minha intenção era, mais uma vez, eu preciso criar um ambiente social que faça com que essas pessoas reconheçam a importância da natação. Então, a gente tinha esse jornalzinho que eu falava coisas sobre a equipe competitiva, sobre a importância da atividade física, a importância da natação. E a gente fez também o nosso uniforme, que tinha casaco, calça, essa camisa preta e a branca, tinha uma outra camisa cinza, 2 camisetas verdes, tinha essa touca aí do lado direito, que já era o segundo modelo, anteriormente a gente tinha feito uma touca branca. Então eu tentei criar um ambiente social para que a natação fosse importante na cidade e eles que quisessem ficar na natação porque para que eles entendessem que, isso que eu faço aqui é bacana. Quando eu saio daqui, as pessoas reconhecem o que eu faço, eu sou valorizado pelo que eu faço. E eu considerava isso, então, muito importante, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. O nosso segundo tópico agora é sobre o treinamento. Mais uma vez, aí são 2 momentos dos nossos atletas lá. Na época, eu não tinha noção dessa proposta aqui de treinamento em longo prazo, mas, de alguma maneira, eu seguia isso. Eu lembro que o livro do Weineck, que é o Treinamento Ideal, que é um livro bem antigo, mas se vocês puderem ler, eu acho que é muito importante, muito interessante. Tem uns livros também do Platonov, que são livros grossos, mas são livros que falam sobre metodologia de treinamento, né? São autores lá do leste europeu, da Rússia. Então, aquela proposta bem tradicional de formar um atleta, onde essa formação não depende só da parte física, mas da parte cognitiva, da parte moral. Então, eu tentava transferir isso para o meu treinamento. E também a ideia de que a gente precisa entender que existem etapas de desenvolvimento da técnica até chegar na idade adulta. Então, a gente precisa entender que existe um momento de aprendizagem da técnica, depois de aperfeiçoamento da técnica ou refinamento da técnica, e depois você tem a técnica competitiva. E era a filosofia que eu tinha na época. Mas eu não poderia deixar de apresentar essa proposta aí para vocês, que eu acho que é muito interessante. Então a gente começa ali com os atletas mais novos, onde a gente tem uma etapa chamada de fundamental, que é para ter uma experiência geral, independentemente do esporte, que não é exclusivo da natação. Depois a gente teria uma etapa chamada de aprender para treinar, depois treinar para treinar, depois treinar para competir, depois treinar para ganhar e depois tem a aposentadoria. Perceba que o treinar para ganhar acontece na idade adulta. E muitas vezes o que o treinador quer fazer? Ele quer antecipar essa 5ª etapa lá para a 2ª ou para a 3ª. Então o cara não sabe nadar direito, não sabe nadar os 4 nados, ele não sabe nem treinar, não tem experiência competitiva e o treinador já está cobrando dele que ele tem que ganhar, que ele tem que chegar em primeiro, que ele tem que melhorar tempo. Então eu acho que isso é um erro. E aí o pessoal do nosso grupo, o Ronan tá aí, a Tamires, eles têm estudado isso. E essa cobrança excessiva por desempenho, a participação excessiva em competições é um dos motivos que levam ao abandono esportivo. Então, se a gente imaginar que eu já tinha poucos atletas, qualquer um que me abandonasse era muita coisa, essa era uma preocupação que eu tinha que ter. Em relação ao treinamento propriamente dito, eu prescrevi exatamente todos os dias de treino. Eu não sabia no início como começar, eu pensava assim, caramba, qual o volume de treino que eu tenho que dar para esse pessoal? O quanto de aeróbico fraco, aeróbico médio, aeróbico forte, o quanto dos anaeróbicos, por onde eu vou começar? A primeira versão do livro do Maglício, Nadando Ainda Mais Rápido, ele tinha uma sugestão lá de volume de treinamento para velocista, meio fundista e fundista.
Na última edição do livro dele, ele até tirou essa sugestão de volume, porque era extremamente orelhada. Hoje eu entendo isso, mas na época eu não sabia por onde começar. Então eu pensei assim, poxa, se um cara da idade adulta tem que ter esse volume de treinamento, eu vou pensar o que meu atleta de 10, 11 anos tem que fazer para que ao longo dos próximos 10 anos ele alcance esse volume de treinamento. Então eu também sempre tive em mente a ideia de que eu estou formando um atleta, eu não quero formar o atleta em um ano, eu tenho 10 anos para formar o atleta. Ah, Guilherme, mas se o atleta sair do clube, paciência. E se ele quiser fazer outra coisa, paciência. Eu não vou estragar ou ir contra aquilo que eu acredito, porque pode ser que eu perca alguns nadadores. Então eu determinava o volume ou percentual para cada zona dessa de intensidade, né, os 3 aeróbicos e os 3 anaeróbicos. Eu dava muita importância à técnica e eu quantificava também o percentual que eles faziam de cada conteúdo de técnica. Percentual de perna de crawl, percentual de perna de peito, percentual de coordenação braço e perna no costas. Eu tinha todo esse percentual. E o volume e as atividades de técnica eu fazia em aeróbico fraco, que a gente chama na natação de A1, ou de zona 1, ou de endurance 1, e a velocidade 3, ou anaeróbico 3, ou estímulo de velocidade alática. Então, isso para mim gera um diferencial, porque 99% dos treinadores fazem assim. Pessoal, vamos lá, 600 de técnica. Aí eu falo assim, técnica do quê? Sei lá, técnica. Aí o treinador não olha, não acompanha, cada atleta faz o que ele acha melhor. E como eu entendia que existiam erros de técnica que eram comuns e erros que eram particulares, eu dedicava parte do treino para poder resolver os problemas de técnica que eram comuns e parte que eram particulares. E o que acontecia também? Como a minha intenção era pensar em longo prazo, eu conseguia criar, ou eu propositalmente, criava uma ligação, um link entre todos os macrociclos. Como é que eu fazia isso? Eu sabia o volume e o tempo que eles tinham dedicado a cada conteúdo de treinamento no macrociclo A. Então, se eu queria tornar o macrociclo B mais intenso, eu sabia o que eu tinha que manipular das zonas de intensidade, de técnica. Eu sabia se eu tinha que ter uma fase de preparação geral maior ou menor, uma fase de preparação específica maior ou menor, porque eu sabia o que eu tinha feito anteriormente. Esses cadernos que estão aí na fotografia são cadernos reais, eles existem até hoje. Então, toda vez que terminava uma temporada, tudo que estava impresso ou que estava escrito, eu encadernava e eu utilizava dessas medidas para poder determinar o que seria feito no macrociclo do ano seguinte ou da temporada seguinte, alguma coisa nesse sentido. Nessa época eu ainda não sabia mexer no Excel e eu falei, mãe, me ensina a mexer no Excel aí. Fiquei lá um tempo com a minha mãe mexendo no Excel e depois eu passei a prescrever a maior parte do treino no Excel, porque lá você tem as fórmulas, que calcula percentual de tudo, então se tornava extremamente mais fácil, fazia gráficos e coisas desse tipo. E todas as competições que eles participavam, principalmente no início, tinham finalidade de preparação, não tinham finalidade de rendimento. Porque como eu mostrei para vocês anteriormente, o rendimento, treinar para competir e treinar para ganhar, acontecia depois da adolescência. Por que eu ia cobrar disso deles antes? Ah, Guilherme, mas você tinha atletas lá de 14, 15 anos? Tinha, mas eles eram iniciantes. Então não fazia sentido eu querer cobrar disso deles naquele momento. Além disso, a gente fazia um conjunto de testes de avaliação física fora da água, então aí do lado esquerdo o Israel, do lado direito o Felipe. A maior parte desses testes eles utilizavam para que eles pudessem ver a progressão deles de uma temporada para outra. A gente tentava fazer isso pelo menos 2 vezes ao ano. Tinha os testes aí dentro da água também. No lado esquerdo aí, no caso, foi um momento de coleta do meu mestrado, que o pessoal foi à amostra. Do lado direito tem a Júlia e a Gabi, elas estavam olhando um diário de treinamento que eles tinham, onde eles tinham que anotar frequência cardíaca basal, frequência cardíaca antes do treino, como eles se sentiram no treino, horas de sono, vontade de treinar, vontade de competir. Então eles faziam isso tudo. Guilherme, você utilizou todos esses dados na prática? Não. Mas o que era interessante, pessoal? Eles passavam a regular o próprio treino. Eles passavam a entender o próprio treino. Então eles eram corresponsáveis pelo processo, não ficava tudo nas minhas costas. Então eles entendiam o que estava acontecendo com o corpo deles. Uma outra coisa que eu sempre pautei o treinamento foi na parte de treinamento da força muscular. Então do lado esquerdo a gente tem a Júlia, era o único aparelho que a gente tinha na época lá no ITC, então era uma cadeira, uma mesa que só dá para fazer supino.
A gente fazia o restante com o próprio peso corporal, então agachamento, atividade de flexão, barra a gente fazia, deitava o gol lá da quadra e fazia como se fosse uma remada, fazia atividades de salto, abdominal, tudo utilizando a própria massa corporal. O objetivo aí não era exatamente desenvolver a força muscular. O objetivo era ter um fortalecimento global, é lógico que isso é importante para o esporte, é importante para poder prevenir lesão, por mais que o treinamento, na minha opinião, fosse adequado e a progressão do volume de treino, da intensidade, fosse paulatina, pela própria repetição do movimento poderia ter algum tipo de lesão, então esse fortalecimento geral ele era muito importante e a gente dedicou muitos anos para poder ensinar os atletas a fazerem os movimentos. Então não é aquele negócio que o cara começou a treinar força com 15 anos e o treinador, o preparador físico quer encher de peso o supino do cara. Não tem isso. É um processo de preparação. Até porque esse ganho de força que acontece fora da água não é transferido imediatamente e exatamente para o desempenho dentro da água. Então a gente precisa ter essa paciência também para a formação. E tem um artigo que a gente gosta bastante aí do Lloyd, que atualmente ele discute a importância do treinamento da força muscular, não só como preparação do esporte, mas como ferramenta também de oportunizar que aqueles indivíduos, o que geralmente as crianças, né, não têm uma boa composição corporal, estão acima do peso, possam estar envolvidos no esporte, porque geralmente os indivíduos mais gordinhos não vão ser bons nas atividades de corrida, de salto, por exemplo, mas eles são bons em produzir força. E esse treinamento de força, se for bem realizado com eles, vai mais uma vez fortalecer o corpo de maneira global, prevenir lesão e oportunizar que eles alcancem aí uma formação. Fizemos aí diversas clínicas. A clínica era o momento que a gente tinha para poder ter uma discussão teórica com os atletas. Aí tinha os atletas, tinha os alunos que no futuro seriam atletas, né? Então na época eu só tinha esse computador, todo mundo ficava lá em volta do computador. Eu mostrava, eu discutia alguns conteúdos que eu discutia inclusive na graduação. Então fase da abraçada, pernada, o porquê que a abraçada é assim, porquê que a abraçada é assada, como se faz a saída de bloco. Eles viam vídeos de diversos atletas, a gente filmava os atletas para que eles pudessem se ver depois. Então isso aí, essas duas fotos são em 2004, essas duas fotos já são em 2008, 2009 no SESI, então a gente evoluiu bastante, né? Aqui a gente estava dentro de um espaço que não tinha nada a ver, que já era uma sala de aula, já tem um data show, já melhorou bastante. São dois professores que trabalharam com a gente, o Braga, do lado esquerdo, que me acompanhou desde o início, e o Fred. Então a gente já tinha uma equipe maior, trabalhando com diferentes níveis, nadadores aí de diferentes idades. E tal, o Hugo ali assistindo a apresentação, apesar de já ter visto isso 1 trilhão de vezes. E mais uma vez eu acho que esse é um diferencial do Hugo. Além disso, a gente fazia atividade de percepção do corpo fora da água, a gente marcava algumas posições que são importantes para o nado, então o momento da recuperação ali no caso do nado de peito, mostrando a posição do braço, da cabeça, para onde o Júlio deveria estar olhando, a fase propulsiva da braçada, né? A transição ali entre a fase de puxada e de empurrão, tudo isso em coisas simples, pessoal, num banco. Ah, Guilherme, não tem o rolamento do tronco aí no nado de crawl, tudo bem, a ideia era marcar posição, não era ensinar o cara a nadar, o cara já sabe nadar, a gente queria marcar algumas posições. Fazíamos isso para o costas, fazíamos isso para o peito, para o borboleta. A ideia era usar o que a gente tinha. Então tinha uma grade lá que separava a piscina da quadra. A gente usava a grade para poder fazer força e entender que ali mais ou menos era o momento de produção de força, da abraçada do nado borboleta. E depois que a gente fazia essa parte teórica e de vivência fora da água, a gente tentava transferir isso tudo para dentro da água. Mas, entendendo que eram crianças, que eram jovens, tinha os momentos lá de diversão e de brincadeira deles, que isso também é tão importante quanto o treino, para que eles não abandonassem o treinamento. Se a gente for pensar aí da parte de competição, como eu disse para vocês, as competições elas são importantes. Então, o Guilherme é contra a competição. De forma alguma, vocês verão que a gente participou de diversas competições. Mas eu entendi que mesmo depois que eles já tinham condições de competir com qualidade, a gente tinha o que eu chamo aí, que a literatura, na verdade, descreve, de competições preparatórias, de controle, seletivas e principais. Isso é importante a gente entender porque a periodização é montada em função de uma competição principal, mas se todas as competições forem principais, o cara não treina, ele só compete. E eles são atletas em formação, então eles precisam treinar. As competições que não eram as competições principais, a gente chamava de treinamento de luxo. Então o cara ia lá para poder dar o melhor dele, tinha que rasgar, não tinha jeito. Mas o objetivo era outro e daqui a pouco eu vou falar isso melhor para vocês nesse nosso terceiro tópico, que é sobre a competição.
O momento de competição, essa fotografia do lado esquerdo é em Quissamã, e a do lado direito, não sei se foi em Macaé, do lado direito é o Felipe. Do lado esquerdo aí tem o Israel lá em cima, olhando para frente, tem o Júnior com a touca cinza e azul, que era da Adidas. Se a gente for pensar na competição, por melhor que seja o processo de formação do nosso atleta, competir é sempre desgastante, porque competir significa se comparar com os outros. Alguém necessariamente tem que ficar em primeiro, alguém tem que ficar em segundo, alguém tem que ficar em último. Então, por mais que o professor utilize lá de todo o processo de psicologia e de filosofia do treinamento, que era uma coisa que eu tentava fazer, tentando não sobrecarregar mais ainda os atletas, a gente tem que entender que competir é competir, você não precisa falar para ninguém que ele está sendo comparado com os outros, qualquer criança sabe disso. Eu me lembro que uma vez o Felipe, que é meu filho, foi participar de um festival de natação aqui no SESI, ele estava nervoso, eu falei, Felipe, relaxa, cara, você está indo lá para poder brincar. Aí ele falou assim, papai, crianças não brincam, crianças competem. E ele devia ter talvez, não sei, 9 anos, 9 ou 8 anos, hoje em dia ele tem 11. Então esse processo de competir vai gerar frustrações, vai gerar comparações, vai expor a fragilidade de cada um deles, e se a gente não souber lidar de uma maneira razoável com tudo isso, vai ser uma situação de estresse, e muitas pessoas, muitos jovens abandonam as competições justamente por causa desse estresse, eles não sabem lidar com isso. Então, mais uma vez, até o processo de competir tem que ser um processo de formação e não um processo no início só focado em rendimento. Como eu disse para vocês, como o Hugo começou a participar muito cedo, ele teve essa oportunidade de participar das competições de pior nível, vamos dizer assim, que são os festivais, todo mundo ganha medalha, todo mundo vai embora e feliz para casa, para as competições que não eram festivais, mas eram competições mais simples, até competições um pouquinho mais difíceis, até as competições que a gente chama de competições principais. Então o Hugo teve a oportunidade de ter essa evolução, e eu acredito que isso é muito importante dentro dessa ideia de treinamento em longo prazo. Então, se a gente puder criar esse conjunto de experiências para os nossos nadadores, isso é muito importante, e a gente tentou fazer isso também. Como é que a gente tentava fazer isso? A gente criava os festivais internos, onde só os atletas, os nadadores do próprio clube participavam. Depois a gente fazia festivais com convidados de outros clubes da cidade, de clubes de outras cidades, ou a gente ia para lá. Do lado direito é um evento que a gente fez no SESI, tem o Alan ali no meio, ó, de camisa preta, o Alan está assistindo aí. Então era uma maneira, né, da gente ir gradativamente aumentando essas experiências e a importância de cada uma dessas competições, ele entender que vai ganhar, que vai perder, que nem todo mundo ganha. Por mais que a gente fale isso, o cara tem que sentir que é uma coisa diferente. Então nesses festivais que a gente fazia, todo mundo era premiado. Uma outra coisa muito bacana que a gente fazia, que é essa imagem do lado direito, os atletas da equipe principal, não fazia sentido que eles participassem desse festival, né? Tinha às vezes um cara da idade dele, o cara estava fazendo, sei lá, estava nos 20 metros, o Real já tinha terminado de 50, então não tinha graça competir contra eles. Então o que a gente fazia? Os atletas da equipe principal, eles ajudavam na organização do evento. Do lado direito de calça vermelha tem o Braga, que era um professor, né, que estava ajudando na organização. Essa menina que tem um menino na frente de sunga vermelha era uma atleta, que é a Gabi, então ela estava ajudando na organização. Dentro da água a gente tem o Israel e o Felipe, que estavam ajudando os nadadores menores. Então aquele menininho lá de 7 anos, que às vezes vinha de uma cidade ou de um outro clube que não sabia nadar tão bem, ele via aquele cara dentro da piscina que nadava muito bem e ele ficava assim, poxa, que legal, eu quero ser assim. E por outro lado, dava aquela ideia para o nadador que era melhor, dele lembrar de onde que ele veio. Que por mais que às vezes ele não seja o nadador que ele gostaria de ter sido, ele é muito melhor do que ele foi anteriormente, e eu acho que isso é importante. Então a gente fez aí diferentes eventos nos clubes que a gente participou, no ITC, no SESI, lá no Poliesportivo também, sempre na medida do possível, dentro das nossas fragilidades, tentando oferecer a melhor condição possível, não só para os atletas, mas para quem estivesse assistindo. Então a minha preocupação sempre era assim, eu tenho que atender também os atletas, mas os pais. Então eu não posso deixar todo mundo no sol, não pode ter lugar para não sentar, né? Tem que ter um lugar agradável para o cara querer ficar, porque imagina, o cara vai sair de casa num sábado, num domingo, de manhã, uma coisa que ele não quer fazer, que ele socialmente não está acostumado, para poder levar o filho dele para uma competição de natação, que ele não entende muito bem aquilo como funciona, e ele não sabe exatamente que horas o filho dele vai nadar. Itaperuna não é tão frio assim, né? Itaperuna é bem quente.
Então a ideia tem que ser um ambiente agradável para todo mundo, som, música, lugar que o cara vai sentar, água, lugar para lanchar. Então, mais uma vez, para vocês entenderem que não basta só ser um bom treinador, você tem que pensar fora da caixa. Uma outra preocupação que eu tinha é que a medalha fosse de qualidade, então tinha que ser uma medalha bacana, para o cara pensar assim, poxa, que legal essa medalha. Então as medalhas eram personalizadas, a gente comprava as medalhas numa empresa que faz ainda medalha para competição de diferentes portes no Brasil, então a medalha era top, era uma maneira de divulgar o que a gente fazia, divulgar os patrocinadores. Então, no ano a gente fazia um festival onde todo mundo ganhava medalha e depois fazia uma competição onde só os 3 primeiros ganhavam medalha. Então, era uma maneira de mostrar, opa, esse aqui é um tipo de evento, esse é outro tipo de evento. E a gente participou de diversas vezes em competições aí, em Rio das Ostras, que são cidades aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. Rio das Ostras, Quissamã, competição no Júlio de Lamare, que é essa aí do lado esquerdo, que foi uma competição que o Thales participou, em Macaé, em diversos clubes, 2 clubes que a gente participou lá, em Saquarema, em alguma dessas competições a gente ganhava também um troféu por equipe, por causa de pontuação, competições em Quissamã, como eu disse, Campos, esse aí o Pedro, ele era bem novinho na época, Volta Redonda. Então, uma coisa triste da gente perceber, mais uma vez relacionada à gestão do esporte, né? Nessa época aí, a equipe do Vasco ainda existia, era uma equipe forte. Depois a equipe do Vasco desapareceu, ela deixou de existir. Então como é que pode uma equipe de natação de um clube tradicional deixar de existir? A piscina ficou fechada um tempão, a gente participou de competições no Vasco diversas vezes. Do lado direito, competição no SESI de Macaé, competição em Niterói, no Caio Martins, participamos de competições também no Canto do Rio, Júlio de Lamare novamente, competições aí no Vasco da Gama. Essa foto do lado direito eu acho que é bem interessante. Isso é uma prova de 50 livre. Além desse cara que está com óculos aí no nariz, né, que é bem engraçado, o atleta que está na frente aí é o Israel e o atleta que está na primeira raia aqui de baixo para cima é o Hugo. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, todos eles participavam de diversas provas nas competições, muitas das quais eles não queriam. Então o Israel, por exemplo, ele gostava de 50 e 100 livre, 50 e 100 costas. O Israel ia nadar 400 livre. Ele não gostava, mas ele nadava 400 livre, porque isso era importante para ele. E a mesma coisa o Hugo. Então o que eu queria deles nessa época de formação? Que eles tivessem um desempenho global satisfatório. E eles sempre iam para as competições assim, pessoal. Hugo, eu quero que você faça 5 ondulações na saída. Israel, eu quero que você gire mais rápido na virada. Não quero que você gire devagarzinho assim. Eu quero que depois você ondule 3 vezes. Ele, mas eu vou perder. Não interessa, cara. Não está na hora de ganhar. Eu quero que você nade certo. Você tem que ondular 3 vezes. Júlio, na hora da saída você está demorando a fazer a primeira braçada, está muito funda, tem que se ligar nisso. Então, o cara ia para a competição tendo um objetivo técnico associado àquela competição. Quando chegava na competição principal, eu não falava nada, aí quem chegou em primeiro ganha. Mas, em tese, as deficiências foram solucionadas nas competições anteriores. Aí, competição no Botafogo, que a gente participou de várias. O Hugo participou também de várias pré-temporadas no Botafogo, porque já fazia parte da equipe. Não sei se essa foto com a Mariana Brochado foi em 2008 ou 2009, mas a intenção aqui é mostrar da mesma maneira que eles serviam de incentivo para os atletas aqui em Itaperuna, quando o Hugo, que é o caso, participava de competições no Rio, ele encontrava atletas de melhores desempenhos, isso era um incentivo para ele também. Competição no Fluminense, no Olaria, aqui competições nacionais que a gente participou, não tenho todas as fotos, mas um brasileiro no Júlio de Lamare, um brasileiro em Curitiba, um Sudeste no Corinthians, uma outra competição do Botafogo. E eu me lembro nessa competição aqui no Botafogo que eu perguntei para o Hugo assim, o que você vê aqui? Aí ele falou assim, eu não vejo nada. Eu sabia que o Hugo sempre foi muito fechado, apesar dele conversar comigo abertamente, o Hugo sempre foi muito fechado, mas ele entendeu a pergunta que eu quis dizer, né? E eu falei para ele assim, eu falei para ele, eu vejo aqui uma oportunidade. Aí ele ficou quieto porque ele entendeu. Eu não estava preocupado, mesmo ele já tendo ali 14, 15 anos, que ele tinha que chegar em primeiro. Aquilo ali era uma etapa, era um degrau do processo de formação dele. Tendo isso em mente, então, pessoal, a gente chega aí no último ponto para poder fechar, que eu vou chamar, né, que eu chamei de diferencial. O que eu acho que é o diferencial do processo de formação, de treinamento de um atleta? Eu acho que ele tem que entender que é importante treinar, ele tem que gostar mais do processo de treinamento do que da competição propriamente dita. A gente tinha alguns atletas que só gostavam de competir. Aí o cara chegava uma semana antes da competição, como era um clube pequeno, né? Falou assim, vai ter competição, vou participar do treino.
Aí eu falava assim, pô, mas agora que a gente está descansando, você vai querer treinar? Então, a gente tem que fazer o atleta gostar do treino, gostar das pessoas que estão no treino, gostar do processo. Isso é tão importante ou mais importante no início do que a própria competição. E como eu disse para vocês, as competições que a gente tinha, na maior parte do tempo, eram um treinamento de luxo. Então, eles iam para a competição para poder treinar, para fazer os tiros que a gente fazia no clube, eles iam fazer na competição. Depois era o momento de ganhar. Tente formar realmente uma equipe, porque essas pessoas vão ficar juntas muitas horas por semana. Então eles tinham o treino de 3 às 5 e meia, de segunda a sexta, nessa época aqui, e tinha o treino no sábado de manhã, eu acho que era de 8 a 10 e meia, alguma coisa assim, porque o clube abria às 9 horas. Depois o Hugo passou a treinar de manhã, ainda de madrugada, junto com o Alan, que está aí. Então, tem que gostar do treino, tem que gostar das pessoas que estão com você. Eu ficava até espantado, né, porque eles ficavam juntos durante a semana, ficavam no final de semana participando de competições, iam para o cinema juntos, iam nos aniversários juntos, falavam assim, cara, vocês não enjoam um da cara do outro, não? Então era um clima tão bacana. Isso é interessante porque às vezes você não está afim de ir no treino, mas você vai, pô, vou lá que eu vou encontrar com a galera, vou fazer o que eu consigo. Quando você vê, o cara já terminou o treino. Desafie os seus atletas, isso é muito importante. É lógico que cada um vai suportar um nível de desafio. E dentro de todos esses atletas que a gente conduziu, acho que o Alan vai concordar comigo, o atleta que sempre gostou de ser desafiado, sempre aceitou os desafios, foi o Hugo. E eu acho que por isso que ele é diferente. Até hoje a gente nada juntos, eu, o Hugo e o Alan, no final de semana. E até hoje a gente dá uma pilha à toa no Hugo, ele cai e aquilo para ele é vida ou morte. Ele não leva isso no sentido negativo, isso é uma motivação para ele. Outro dia ele fez um tiro lá com o Alan ganhou algumas, ele ganhou outras. E durante a semana ele estava mandando mensagem para o Alan pensando no treino que a gente ia fazer no sábado, para ele ganhar do Alan. Então, eu acho essa característica interessante. Você vê que aquilo o cara faz com vontade, o cara não está fazendo por fazer, não está fazendo pelos outros, está fazendo por causa dele. Ele reconhece que aquilo é importante para ele. Eu acho isso muito bacana no Hugo. Tente liderar a sua equipe. Eu nunca quis ser líder de ninguém. Eu acho que essa é uma tarefa extremamente difícil, mas as crianças vão se espelhar em você. Então, de alguma maneira, você tem que ser ético, tem que ser justo, tem que ser confiável, porque isso vai ser refletido nos seus nadadores, inclusive na hora da competição. E os pais querem que isso aconteça, porque os pais querem que os filhos estejam em boas mãos. Acredite nos seus nadadores. 99% deles não serão atletas olímpicos, mas eles podem ser atletas regionais, podem ser atletas estaduais, nacionais, e todos eles vão levar isso para a vida deles. Nessa palestra que eu falei para vocês que eu fiz no Botafogo, eu falei para eles uma frase que eu tirei lá do direito, que é mais ou menos a seguinte, né? A gente precisa entender que todos os atletas serão atletas olímpicos, todos os nadadores serão atletas olímpicos, até que alguém prove o contrário. Por que a gente precisa ter essa filosofia? Porque senão a gente, por causa dos nossos preconceitos, a gente vai achar que a bola de cristal funciona e a gente vai deixar de dar atenção a vários atletas porque a gente acha que ele não tem o perfil adequado de um bom nadador. Se eu fosse levar isso em consideração, o Hugo não teria chegado onde ele chegou, porque ele era o cara mais descoordenado de todos, dentro e fora da água, e foi o cara que mais aprendeu e foi o cara que chegou mais longe. Então, se eu tivesse assumido esse tipo de preconceito, o Hugo teria sido prejudicado nesse sentido. Desculpa aqui. Isso mostra, né, para onde o Hugo chegou. O Hugo participou aí de diversas competições e por mais que ele não tenha sido atleta olímpico, apesar de ter sido um sonho dele, essa é uma frustração minha, porque sempre que eu perguntava para ele onde ele queria chegar, ele falava isso, eu quero ser atleta olímpico. Era um sonho dele, eu nunca coloquei isso na cabeça dele, ele queria ser. Mas ele evoluiu o máximo que ele pôde, então pelo menos dentro das condições que a gente pôde oferecer, ele evoluiu bastante e eu acho que isso foi bacana. Se a gente for pensar nos treinadores, estudem. E estudar significa estudar o tempo inteiro, estudar não significa estudar às vezes. Ah, mas tem que dar treino, tem que viajar, tem que dar um jeito de estudar, pessoal, senão você vai ficar repetindo as mesmas coisas. Além do estudo, eu acrescentaria que seja organizado, porque para prescrever treino você tem que ter uma forma de organização, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Para poder fechar aqui a ideia de ser um bom nadador, de ser um diferencial, eu acho que na verdade para você ser bom em qualquer coisa, você tem que ser maluco. Você não pode ser comum, você não pode ser normal e o Hugo não é normal. Se você for um cara normal, você vai ser normal. Para você ser extraordinário, você tem que ter um parafuso a menos na cabeça,
Porque o Hugo acordava de madrugada para poder treinar de 5h30 às 6h30, eu acho que era esse horário, porque ele tinha aula às 7 horas da manhã, sozinho, não tinha uma equipe, a gente viajava sozinho para as competições, é o cara, como eu disse, que ele estava sempre querendo desafio, tem que fazer isso, não pensava duas vezes, fazia, não tem aquele negócio, vou reclamar, vou fazer de qualquer jeito, não tinha esse papo. E eu destaco também nesse processo a participação do Braga, que é esse amigo que tem do lado direito. Como eu dava mais importância aos atletas da equipe principal, o Hugo, durante uma grande parte da formação dele, treinava junto com os atletas, mas era acompanhado pelo Braga. O Braga, a gente conversava o treino dele, o Braga prescrevia o treino e acompanhava o Hugo no treinamento. E depois o Hugo se juntou à equipe principal porque ele ficou mais velho. Então, ter pessoas que acreditem no que você faz, estejam juntos de você, como o Alan também, eu acho que isso é muito importante. Para poder encerrar a nossa história, eu queria agradecer aí a todas as pessoas que fizeram parte dessa história que eu contei para vocês, aos atletas, aos pais, aos responsáveis, aos outros treinadores. Como eu disse, foi um momento de grande aprendizagem na minha vida e se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo novamente, sem sombra de dúvidas. Como pessoa e como profissional, eu aprendi muito e eu agradeço a todos eles essa experiência. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do podcast Natação, Treinamento Esportivo em Algo a Mais. No nosso próximo episódio eu trago mais um artigo do 1 mais ou menos 10.